vai melhorar. Foi. Queria destacar essa camisa sua aí, bem bonita, hein? Isso aqui tem explicação histórica para isso, mas eu posso falar. André. Tá aparecendo aí a Carla Pessoa, minha namorada, produtora também. Olha aí. Essa Holanda aí que foi bastante marcante, por sinal, né? Opa. Melhorou? Não, piorou. Ele tem que ficar. Se ele ficar na. Isso, ele ficar na. Aí, agora sim. Deu saúde? Aí melhor. Aí. Ô, Júlio, acho que tem uma coisa que você vai gostar aqui que eu tenho aqui, ó. É mesmo? Deixa eu ver o que é. Olha, descobrimento. Legal, hein? Esse aqui é do Legião Urbana Descobrimento do Brasil. Esse aqui, ó. É dos seus pais, Nicolas? É, pior que é. Esse aqui, ó, que recentemente apareceu no seu canal também, ó. RPM. É o primeiro, né? Esse aqui é o segundo, né? O Uhum. ao vivo, né? E esse aqui que tá até autografado pelo meu patrão. Ó. Biquíni Cavadão Zé. Olha. Legal. Ô, Ricardo, o que você acha disso? Menino novinho, mas é fissurado lá nos anos 80, hein, cara? Que raridade engraçado. Isso, né? E ainda tá, pô, não tem nem 15 ainda, né? 14, fazer 15 meses que vem. Caramba! Maneiro, impressionante, assim. Fui no show do Ira, vocês iam autografar a setlist pra mim aqui também, ó. Maneiro. Tem umas músicas aqui, ó, Tarde Vazia, Beleza na Cidade. Tem até a Black Sabbath aqui, eles tocaram o primeiro disco. Ô, louco. É porque a tecnologia hoje em dia permite essas coisas, né? Porque eu, na minha idade, quando eu tinha 15 anos, que foi 1978, 79 também, tinha revistas, né? A gente, pô, eu na verdade, na época eu era mais ligado em MPB, assim, mas tinha amigos meus que liam todas aquelas revistas aqui, o Zeca Neves, Ezequiel Neves, né? Escrevia pop, rock, sei lá o que, eu não sei o nome das... E a galera, se tivesse esses recursos de internet, iriam buscar isso, né? E para conseguir os discos das bandas, porque eu leio muito sobre Brasília, Ricardo, no Rio eu não sei muito como é que era isso, né? Lá em Brasília era tipo quem era filho de diplomata, filho de algum servidor que ia pro exterior, ou alguém que ia morar fora, trazia os discos de lá, né? E no Rio, como é que vocês faziam para conseguir? Bom, no Rio, assim, a coisa que eu me lembro mais é uma loja chamada Modern Sound. Modern Sound, em Copacabana, que era assim, você entrava na loja e tinha uma escadinha que descia, cara, era tipo a loja inteira ali embaixo, e milhões de discos, assim, e tinha uma seção de discos importados. Então, quando precisava de um disco importado mesmo, porque a gente sabia que tinha uma diferença de qualidade do vinil importado. Aí a gente ia nessa... Eu mesmo, assim, quando comecei, algumas bandas eram como é que é? Eu era fissurado nessas bandas, né? Tipo Van Halen. Quando saía um disco deles, cara, eu esperava um pouquinho e ia lá ou então tinha aniversário de algum irmão, ou meu mesmo, não sei o que, ia lá na Modern Sound, ia lá, peguei o disco Van Halen importado, me dá aí, paguei, era como ele tinha. O resto era discos nacionais mesmo, aí tinha bastante aqui no Rio. Desde sempre vendi os discos de artistas internacionais aqui. Só que era a versão vinil fabricada aqui. Eu já tive vários discos assim, eu gostava muito de banda de instrumental, né? Estrangeira. Você já ouviu falar Return to Forever, Chicory, essas coisas assim. Era um som, porra, demais, quase progressivo, só que da galera do jazz. E eu comprei esses discos nacionais, depois comprei tudo em vinil importado, e depois comprei tudo em CD. Ia adquirindo assim, o que eu gostava mesmo, ia lá, tinha tudo colecionável mesmo. Hoje tá tudo no Spotify, né? Se você soubesse que um dia ia ser assim, né? Pô, eu até, assim, antes de ter isso, que a gente passou um certo sufoco, né, na profissão, porque começou esse lance de MP3 e tudo de grátis, assim, né? 2010, né? 2010 a coisa começou a ficar bem feia por ali, né? Não, mas antes, no começo do século, a gente já ficou, caramba, e agora? Como é que vai ser? Vai ser tudo de graça? Aí eu ficava meio visualizando, eu achei que tem os portais agora, tem o Globo.com, tem o UOL, eu acho que daqui a pouco vai ter uma coisa parecida com um portal, que vai ser uma assinatura que todas as gravadoras vão disponibilizar. O meu
pensando, analisando assim, eu já visualizei esse lance de ter um Spotify, né? Não sabia que ia ter aplicativo, né? Não sabia que ia ter um iPhone, né? Quando saiu o primeiro telefone de touchscreen, eu falei, meu Deus, estamos no futuro. Sabe? Então, acho que foi legal, acho que do jeito que tá, só falta começar a pagar direito, assim, porque... Como é que é? Você acha o Spotify repassa pouco, Ricardo? Acho que repassa mais para os autores e para as gravadoras mesmo. Então, o negócio foi feito meio ainda fora dos artistas, né? Então, mas não segue a proporção, porque tem uma proporção que acho que não sei se é lei ou se é o ECAD, que tem uma divisão, uma proporção correta, mas né? É quando você faz grava uma música, tem um documento chamado ISRC. Aí nesse documento está determinado quem é o intérprete, quem são os músicos participantes, né? Que tem direito. Aí lá, quando o cara configura esse documento, ele já faz uma divisão de percentagem. Então, tantos por cento para os intérpretes, tanto por cento para os músicos, e tanto por cento para o chamado produtor fonográfico, que é o selo, né? Que é dono do fonograma, que é a gravação, que, mesmo que seja só em áudio, ela é considerada um produto chamado fonograma. Como se fosse antigamente o produto era o próprio CD, o próprio vinil, agora é um arquivo digital que é chamado fonograma, que é o produto a ser comercializado. Então, só que essa divisão é por várias coisas, por execução em rádio, por vendagem, né? Agora, no caso de execução nas plataformas, cara, aí é um mundo que se você não tem a menor ideia do que tem lá dentro, de como é gerenciado, então, realmente, ainda está no primórdio. É legal para a galera que está consumindo, para a gente que teria que estar recebendo ainda para quem escreveu a história, ainda tem que melhorar um pouco. Ainda está que nem o MP3, que ia ser nada também, quase nada, sacou? É um pouquinho mais, mas tudo bem. Melhorará. Sim. Destaque para essa camisa aqui do Barão Vermelho. Eu acabei de ver, bacana. Essa Sei. camisa aí do Cazuza ficou muito tempo lá em casa, porque o Dé acabava pegando, sei lá, saía, ia para casa do Cazuza, não sei o que. Usa essa camisa aqui, não sei o que. Ele usava as camisas do Cazuza e várias vezes, cara, ia parar a roupa do Cazuza lá em casa. E Nossa. Se você vir num negócio do João Penca, que é do Serginho Grosman, né, lá do programa livre do SBT, eu tô com uma jaqueta de jeans que era do Cazuza, quase branca, né? Na época já estava branquinha, mas era um azul clarinho, acho que Brasil, coisa parecida, leves. E ficou lá em casa também um tempão. Aí eu usava nos shows, ia viajar com ela, não sei o quê. Ficou lá. Aí chegou um dia, o Dé falou, pô, essa jaqueta é do Cazuza, né? Pô, vou devolver para a mãe dele. Não, aí levou lá para a Fundação Viva Cazuza e ficou exposta lá, como se fosse umas roupas assim, né? Expostas. Assim. Nossa, legal, né? Legal. Então, se eu fuçar lá, pode ser que ainda tenha alguma coisa. Porque lá no minha casa tem uns armários, tem lá em cima, tem umas camisas que a gente juntava, botava no saco e jogava. Pode ser que ainda tenha alguma coisa dele lá. E eu queria que você falasse um pouco sobre, no início, assim, quando nós estava ao vivo, sobre a masterização desse disco aqui, ó. Como você está participando do trabalho por trás, como está a situação, assim, com esse disco. Quando saiu esse disco, a gente tinha feito no mesmo ano o Ideologia, né? E eu sou um cara muito, assim, voltado para gravação, principalmente. Eu gosto de show, mas a coisa que eu gosto mais, assim, na vida é gravação. Era de discos, né? Agora é de música, sei lá o quê, de fonograma. Então, quando saiu esse disco, o processo de gravação dele foi um pouco apressado, porque, tudo bem, gravou lá no ao vivo, a gente já estava preparado, esse show estava muito ensaiado, e então foi tudo certinho. Ninguém ficou preparado, caramba, vamos gravar ao vivo, então preparado, não, a gente nem se preocupou, a gente gravou disso. Mas na hora de mixar, cara, era uma urgência, né? Eles precisavam lançar O Tempo Não Para, que era música nova, e aí acabaram, eu acho que algumas músicas não ficaram tão boas, assim, de mixagem, né? Por exemplo, O Tempo Não Para ficou perfeita, dá para ouvir tudo, é ótimo, não sei o quê. Mas é a Ideologia, que eu tanto gosto, que tinha ficado ótima no LP Ideologia, eu achei que ficou meio
Não ficou tão boa de mixagem. E assim, algumas também. Então, na época, eu escutei uma vez o disco, aí eu fiquei meio puto, não vou escutar mais esse disco. Eu mesmo, assim, não tive uma experiência muito boa desse disco. Aí, cara, tiveram que passar aí uns 20 anos pra eu voltar. Aí começou a sair CD, a galera começou a falar, eu falei, deixa eu escutar aí. Eu falei, fica legal. Mas mesmo assim, ainda acho essas coisas técnicas. E agora eles relançaram ele completo, né? Com algumas músicas que não tinham sido lançadas e ficou tecnicamente perfeito, assim, tá? Dá pra ouvir tudo, entendeu? A mixagem foi mexida em todas, Ricardo? Todas, é porque ele pegou é porque eram umas fitas, né? Antigamente gravava em fitas chamadas fitas de 24 canais, que eram fitas de 2 polegadas de largura. E aí essas fitas, hoje em dia, elas estão sendo transcritas para o digital, que é principalmente o programa Pro Tools, que todo mundo usa, né? Então eles pegam aquelas máquinas gigantes que tinham e botam para tocar e entra no digital e fica ali. Aí eles pegaram esse digital, aí o cara levanta numa mesa, então ele fez tudo, que aí ficou em unidades também, entendeu? Não ficou as mixagens de 88, as mixagens de 2022. Eles refizeram tudo e deu uma unidade, ficou ótimo. E ficou o show completo, né, cara? A única coisinha que não tem foi o final de Preciso Dizer Que Te Amo, porque o Cazuza cantou uma parte de uma música que eu não me lembro de que outro dia escutei. Era Gal Costa que cantava, não sei se era do João Gilberto, do Roberto Carlos, sei lá, do Caetano, alguma coisa, aquela que ele fala, eu, você, nós dois, já temos um passado, meu amor. Aí ele cantou isso, só que eles não atentaram que isso era uma música de outra pessoa, e aí ficou muito tarde para pedir autorização. Aí eles suprimiram só essa parte dela, mas é uma parte que não é da Preciso Dizer Que Te Amo, era só uma citação que o Cazuza falou. Era emocionante da época, sim, mas também não vai alterar. Tem isso em vários vídeos aí também ao vivo. Ô, Ricardo, uma dúvida que eu sempre tive sobre O Tempo Não Para é por que só saiu nesse show? Foi uma composição que apareceu depois? Sim, até na live que a gente fez quando teve o lançamento desse novo álbum, não sei mais se era vinil, virou um álbum digital. Aí todo mundo falou dessa história, né? O Ney falou, o Nilo falou, e eu me lembro quando a gente já tinha ensaiado quase o show todo, né? A gente fez bastante ensaio, a gente se preparou muito bem para esse show. E aí um dia lá o Cazuza falou, tem uma música nova aqui, eu fiz com o Arnaldo Brandão, aí pegou o cassete e botou ali no aparelho de cassete dentro do estúdio, a gente ouviu, legal, aí era o Arnaldo só fazendo um vocalize, assim, né? Sem letra ainda. Sem letra, né? Aí o Cazuza ao mesmo tempo ele já tinha feito a letra. Aí ele falou pra gente, essa aí foi a que ele me mandou, eu fiz a letra aqui, disparo contra o sol, fortes. Aí a gente, que música legal, não sei o quê. Aí eu falei, essa música é épica, hein? Essa música... E acabou virando. Aí, beleza, aí quando a gente fez, já estava no final do processo de ensaio, mas ela tá desde o primeiro show, acho eu, né? Tem um show que é o do Aeroanta, em São Paulo, tem um vídeo por aí. Eu tenho quase certeza que esse show foi... É porque a gente fez 2 vezes no Aeroanta, mas eu tenho quase certeza que foi da estreia mesmo, que não tinha nem as vocalistas. Depois entraram as vocalistas. Eu tô achando que a gente não ensaiou com as vocalistas, porque não tinha no show que eu vi ali da Aeroanta. Acho que foi o primeiro, então não lembro. Tem que ver no YouTube aí se realmente no final tentando mandar. Mas eu me lembro de ensaiar isso antes de estrada. A gente ensaiou num estúdio de ensaio e depois ensaiamos numa casa de show chamada Mamão com Açúcar, na época, que é ali no Jockey, é perto de onde é o Miranda Blue Note, aqui no Rio de Janeiro, no estádio de Jockey da Lagoa. Então, tinha uma casa chamada Mamão com Açúcar, que tinha um palco legal. Aí a gente ensaiou como se fosse um show, fechou a casa, a gente ensaiou no palco, com luz, com som, entendeu? Já tinha ela, assim, foi a última a chegar, mas já começou no show, o show já começou com ela. Desculpa, eu não sei de cabeça, assim, a formação tinha quantos guitarristas nesse show? Era só você? Não, tinham dois. Quem que faz? Você toca o quê em Um Tempo Não Para?
Então, no Tempo Não Para, eu fiquei só na guitarra base, né? E, porque as coisas foram acontecendo no ensaio. Algumas coisas eu já tinha gravado no disco Ideologia, então eu passava para outro guitarrista, que era na época ele se chamava Luciano Maurício, aí depois ele mudou o nome dele artístico para Lucy. Ele não fez transição, não fez alteração, não fez, ele continua sacanagem, ele continua ser sexo masculino sem preconceito, babaquice. Mas ele agora é Lucy, acho que nem tem sobrenome, é Lucy. Então, algumas coisas do Ideologia, eu passava para ele, faz isso aqui que eu vou fazer essa guitarra que eu já fiz, eu prefiro, não sei. Agora, nessa O Tempo Não Para e outras que a gente foi pegando durante como é que é, os ensaios, aí eu não esquentava muito com fazer o solo, entendeu? Não. Eu falava, não, faz aí, cara. Porque... Aí eu falei para ele acabou fazendo o solo dessa música. E todo mundo acha que sou eu, né? Todo mundo esquece. Por quê? Porque no clipe dela, que tem cenas do ao vivo, na hora do solo eles botam uma imagem minha. Aí todo mundo pensa que sou eu solo, mas é porque não tem essa imagem do... A gente não fez um DVD, né, do Tempo Não Para. E a única coisa que a gente fez lá, que foi o especial da Rede Globo, foi no final do ano, Uma Prova de Amor, né? Eu tenho a impressão que eles tiraram todos os solos. Eles cortaram todos os solos do programa. Então, não apareceu ele fazendo solo. Então, todo mundo acha que esse solo do Tempo Não Para é meu. E é o solo mais épico, mais lembrado do Cazuza, né? E esse meu amigo, pô, é excelente. Pô, o cara é foda. Então, tem alguns programas, alguns shows lá que a gente fez, não com o Cazuza, né? Depois, que dá para ver que é ele, assim. Já que você tocou nesse tema, desculpa, Nico, só aproveitando que você tocou nesse tema, Ricardo, eu estava até vendo esses dias lá no Amplifica, que é o Rafael Bittencourt, né, foi guitarrista do Angra, ele e o Andreas Kisser, do Sepultura, falando que nessa época existia a tal do preconceito contra o solo, né? Contra a distorção eu sei que existia, né? Tem relatos de bandas, assim, Legião Urbana, Paralama do Sucesso e tal. Eu queria saber da tua experiência, assim, porque você já pegou, assim, o B-Rock já um pouquinho mais maduro, né? Por exemplo, tu entra com Cazuza, né? Já 86 para 87. Ainda você sentia esse preconceito com distorção e solo ou não? Cara, pra gente, é porque a gente nunca... Eu nunca passei por nada disso, assim, nos anos 80. Na verdade, eu comecei a minha carreira, assim... Bom, já comecei tocando no rock lá em 83, numa banda iniciante, assim, né? Uma banda aspirante, assim, uma das bandas aqui. Não conseguiu, mas tocamos já com bastante gente. O pessoal lá, o Rodrigo Santos, né, que tocou com o Barão Vermelho, o Cadu Menezes tocou com o Kid Abelha, o Nani Dias, que tocou com o Lobão também. E a gente, em 84, eles foram tocar com o João Pedro e seus Miquinhos amestrados. Aí eu fui no ano seguinte, toquei com o João Pedro e seus Miquinhos, foi minha estreia assim, com algum artista conhecido. E depois eu toquei com o Léo Jaime em 86, e eu só fui para o Cazuza em 87. Então, quando eu entrei no Cazuza, já tinha uma estradinha ali, né, do B-Rock. Mas nunca a galera falou, não solo. Pelo contrário, assim, inclusive no Cazuza, era um troço que você podia fazer uma guitarra de rock assim mesmo, e ele não se importava. Era fazer power chords, né, aqueles acordes de rock, assim. Para ele era o ambiente dele, entendeu? Nunca, né, por exemplo, com o Léo, que era mais pop, às vezes uma guitarra mais roqueira, assim, mais tipo Van Halen, assim, ele reclamava, ele queria uma coisa mais leve, mais pop, mais Santana, digamos assim, entendeu? Ele pedia para a gente fazer uma coisa mais orgânica, não tão heavy metal, digamos assim, né? Era quase um heavy metal para ele. Mas o Cazuza não, o Cazuza chega a fazer os acordes, ele nada, nunca falou nada, assim, faz isso, faz aquilo. Era tudo com o Nilo Romero e eu fui até... E depois, quando eu saí do Cazuza, fui para o João Penca, que também... Aí era outra linguagem, que era o rockabilly, também, que também tinha solo pra caramba. Então, cara, eu passei os 80 muito confortável, sem ninguém me pilhando, enchendo o saco para tocar do jeito que eu não queria. Solando muito. Quanto fosse possível. Eu não ligo muito para solo, não, cara. Eu não sou guitarrista fominha de solo, não. Eu sempre deixo os outros solar. Eu gosto muito mais de fazer a base e fazer um que eu chamo arranjo de guitarra. É muito mais... Cara, me dá muito mais prazer do que isso. E o solo era
faz parte do arranjo também, é uma coisa construída com uma melodia, ou então pode ser até um improviso no show, mas a minha cabeça funciona sempre assim, criar uma música, né, um fonograma, um arranjo, tudo que funcione, todas as partes musicais que sejam memoráveis, entendeu? Que você escute e fale, aquilo lá daquela música, entendeu? Construir uma melodia, ou então um grupo de acordes, alguma coisa, um ritmo que seja memorável. Sim. Eu gosto bastante do solo de Brasil que você fez, que você falou já na outra vez. Pode crer. Essa aí... O Pepeu, você se inspirou no Pepeu. Inspirado no Pepeu. Sim, exatamente. Aí é porque era engraçado. E nessa música eu gravei com o Torquato Mariano, né? Que até encontrei com ele outro dia, cara mega fera, um dos maiores, se não o maior guitarrista pop do Brasil, né? E a gente lembrou, né? Eu falei, eu gravei essa música Brasil com ele. Só que o Nilo estava me passando as coisas e eu fui criando. Aí eu criei essa introdução, que depois virou um solo também no meio, isso aqui, e o Torquato estava fazendo outra, estava pegando a música, cada um cuidava ninguém ficava enchendo o saco do outro. Só coincidiu, deu dessa vez eu ir para a melodia. Beleza. Até no final da música, tem uma pilantragem do seu Nilo, Romero, é o seguinte, porque o Nilo adora tocar guitarra, como todo baixista, né? Ama guitarrista. Se mexe. Adora tocar guitarra. Então, ele na parte final da música, eu acho que ele pegou a guitarra e ficou mostrando, podia fazer um solo aqui no final, não sei o quê. Eu não me lembro direito. Eu sei que ele fez um solinho, não sei o quê. E o cara da máquina lá, o técnico de som, de gravação, gravou. Aí, beleza. Aí a gente achou que não ia dar em nada. Aí, quando ele foi ver a mixagem, ele viu que o técnico que fez a mixagem era outro. Nossa. E aí o cara viu aquele solo ali e falou, bom, vou botar, é para botar. Aí botou o solo baixinho ali, ou seja, o Nilo Romero também participa como guitarrista na Brasil, fazendo o solinho lá do final. Sim. É ele, não sou eu. Eu falei, provavelmente ele falar, não, vai sujar a música, não precisa ficar solando isso aqui. Eu também não gosto de sair solando gratuitamente, como a gente fala, jogar nota fora. Aí o Nilo acabou se dando bem ali. Vi um comentário aqui do JR 1981 Santos sobre o aniversário do Renato Russo ontem. Legal. Alguma coisa para comentar sobre esse dia tão importante? Sabe o que eu queria? Eu queria perguntar uma coisa, Ricardo, aproveitando a deixa. O Cazuza falou, o Nicolas chegou a comentar com você, né, na conversa que vocês fizeram, né? O Cazuza chegou a dizer que foi influenciado pelo Renato Russo, né, para fazer a canção Brasil e tal. Mas o que eu queria saber de você era, ele comentava sobre, assim, não só necessariamente sobre o Renato Russo, mas ele falava sobre os caras, porque ele falava que ele tinha uma inveja criativa. Você sacava uns comentários tipo assim, esse Renato Russo, alguma coisa assim, ou não, uma coisa mais carinhosa, quero fazer alguma coisa como aquele Renato Russo, ou ele não falava sobre isso? Vou contar essa história e aceito Pix agora. O telefone, celular... Essa aí vai direto pro canal de Júlio, hein? Essa é rara. Não é engraçado, porque ele contou essa história, porque a gente gravou uma música que foi, acho que a mais emblemática, foi quando ele contou essa história no estúdio, gravando Ideologia, que foi a Orelha de Eurídice. Inclusive, fazendo só um parentezinho, eu gravei essa música com um grupo ano passado, ou há 2 anos, não sei, que a gente lançou no aniversário do Cazuza, com uma banda chamada Excêntrica, que é lá de Juiz de Fora, o cantor chama Henrique Filho, excelente, cara, cantor de rock, assim, absurdo. Aí eles ficaram amigos meus, ele também era fã dessa música, e a gente decidiu gravar essa música. Ele era fã do Cazuza, né, do meu trabalho lá com o Cazuza também, e a gente gravou essa música, e eu lembrei dessa coisa, que o Cazuza falou durante a gravação, que falou que tinha tentado fazer essa música com o Renato Russo, que foi uma das músicas com a letra mais louca, mais, né, simbólica, assim, é quase impossível descobrir sobre o que essa música fala, entendeu? É uma coisa de poeta mesmo, poesia alto nível de simbolismo, assim, que realmente é só para quem é do ramo. Eu não faço a menor... Eu, como músico, a gente já não sabe, às vezes, as letras do sucesso, imagina uma letra dessa. Mas ele falou na gravação, falou, cara, eu mandei para o Renato Russo
essa música, assim, para ele fazer a música comigo, mandei a letra para ele ver, não sei o quê. E aí ele falou, pô, Cazuza, eu estou fazendo umas músicas mais simples agora, falando de coisas mais simples, essa coisa aqui, realmente, essa música, eu não sei nem o que fazer com essa letra aí, não sei o quê. Aí o Cazuza mesmo, ele estava numa onda meio The Smiths, então ele pegava o violão, fazia aquelas levadas meio do Johnny Marr, não sei o quê, e o Nilo pegava aquilo e, né, arrumava de um jeito, me passava, e a gente acabou fazendo aquela base, né, da Orelha de Ouriço, mas foi uma coisa que ele contou nesse sentido, de que ele quis fazer a parceria e não rolou. Quis fazer a parceria porque ele mesmo já declarou, né, que você falou agora, ele tinha essa admiração pelo estilo do Renato, que estava falando de coisas sérias, e ele falando do Baixo Leblon, e ele se sentiu na obrigação de falar de coisas. E o Cazuza é um cara muito inteligente. Ele só falava nessas músicas assim, no começo do Barão, porque era a linguagem que eles estavam buscando, era o pop, mas ele era um cara que você conversava com ele falava de todos os assuntos, política, entendeu? Que fosse, ele tinha hiper mega cultura, né? Lia jornal todo dia, lia livros pra caramba, ele estava muito culto, muito preparado. Então ele botou aquilo a partir de alguma hora, ele botou aquilo. Foi a partir da Brasil, né? Foi a partir da música Brasil. Mas acho que a parte que acentuou mais isso foi a realização do disco Ideologia, né? A fase final de 87, porque a gente começou em começo de 88, então em 87 ele já tinha essas letras. Então essa onda dele de admirar o Renato Russo já foi meio ali depois, junto, né, 87, o ano de 87, que ele fez a Brasil e fez essas outras músicas, né, que viriam ser o disco Ideologia. Mas teve essa história assim, cara, ele não chegou a me falar assim, porque, pô, o Renato fala essas coisas. Não reclamou, mas contou. Mas contou que mandou para ele e o Renato meio que tirou, assim, o corpo fora, mas... Tirou dele da reta. Porque eu acho que fazia sentido. O Renato estava na outra fase. Sei lá, Pais e Filhos, né, Forte São Pedro, eu não sei analisar as letras do Renato, mas ele já estava numa fase mais light de letras. Assim. Eles nunca se encontraram em bastidor? Renato nunca foi assistir um show, assim? Nunca rolou? Cara, de show eu nunca vi, mas eles já se encontraram muito, eles eram amigos, sim. Eu me lembro, eu toquei também depois com o Paulo Ricardo, já nos anos 90, e o Paulo Ricardo contou que nos anos 90, ou começo dos anos 90, eles se encontraram na mesma casa noturna, acho que era Banana Café, alguma coisa que chamava, ali em Ipanema, que os três se viram assim, começaram a gritar, pular, se abraçar, entendeu? Eles se gostavam, sacou? Então, eles conviveram, eu não sei se o Cazuza realmente era... É porque o Renato também não era... O Cazuza realmente era um cara dos bares, né? Acho que ele parou um pouco depois que ele começou a ficar doente, mas era um cara da night. E o Renato me parece que era, assim, até... Tipo, o meu irmão era bastante amigo do Renato, eles tiveram, o meu irmão, o Der, né? Ele fez um grupo chamado Telefone Go, no começo dos anos 90, e o Renato ia bastante nos shows dele, então o Renato também frequentava a galera do Barão, você foi do Cazuza, mas eu mesmo, assim, nos shows eu nunca vi. Esse comentário rendeu umas histórias muito boas, hein? Opa, essa aí... Pix lá pra... Sacanagem, histórias vendidas, né? O cara fazer um livro. É tipo quando o Cristiano Ronaldo e o Messi se encontram, né? Para o mundo, né? Gênios, né? Pode crer, exatamente. Essa realmente eu nunca vi. O Paulo Ricardo era bastante amigo do Cazuza, mas desde a época do Barão, quando ele ainda não era famoso, ele já era amigo do Ezequiel Neves, porque eles são jornalistas, né? O Ricardo começou a carreira como jornalista, então ele ia lá direto nos ensaios do Barão, o Dé falava isso também, então esses já são amigos há bastante tempo. O Renato, claro, todo mundo do meio musical já acabava se encontrando em alguma coisa. Nem que fosse uma gravação do Chacrinho ou de algum outro programa desse, aí a galera acabava se conhecendo. Tinham vários shows que eram juntos, né? Shows de várias bandas, assim, festivais, rolava esse negócio. Então, a galera sempre ia se conhecendo, não tem disso.
Ô, Nicolas, se você não for perguntando, passa para mim, tá sempre fazendo... podia fazer um revezamento. Vamos fazer um ping-pong. O Nicolas tá com o volume baixo, cara. Bota esse microfone da Madonna mais perto aí. Madonna. Aí, agora sim. Eu ia perguntar pro Júlio agora uma coisa. Isso. Como que foi a sensação de você conseguir, tipo, um canal de rock, assim, que é um estilo que tá se perturbando um pouco no Brasil, né? Conseguir chegar a 100 mil inscritos e ser recompensado pelo YouTube com uma placa, assim. Puxa, foi muito... Eu não imaginava nada disso, né? Meu plano, trabalhava na televisão, era repórter, né? E meu plano era fazer um canal só com trilhas e fazer esse canal crescer. Mas aconteceu o inverso, o canal de rock comecei a contar, muito Renato Russo, Legião, Engenheiros, depois veio o Barão, depois Cazuza, Raul Seixas, quando veio o Raul Seixas também deu uma crescida forte. Cara, eu acho mas o que eu vejo muito, assim, no público, é muita galera que nasceu naquela época, que viveu as coisas que aconteceram, né? Tipo assim, é engraçado, mas eu não vivi nada disso, né? Eu tenho 35, fazer 36 há 2 meses. Então, assim, eu não vivi nada disso, mas eu, enfim, pesquiso, leio e tal, e tô contando para quem viveu. Então, as pessoas comentam muito, puxa, que legal, tô me reconectando com uma coisa que eu vi, com os shows que eu vi. E aí, acho que é isso, assim, essa galera, o pessoal hoje tá na casa dos... Tá com quanto, Ricardo? Eu vou fazer esse ano, vou fazer 60. Nossa, é isso aí, meu público é isso aí, dos 40 para os 60, esse é o público, sabe? Eles querem lembrar de como é que foi. Você nasceu na década de 80 ainda? 87. 87, então. Final já. Não faz tanto tempo, assim. A galera que nasceu no começo da década ainda lembra mais, assim, porque eram criancinhas, passaram a infância, né? É como fui comigo nos anos 60. Eu passei os anos 60 via Jovem Guarda ali, como câncer, cantava as músicas, mas não foi o que me marcou mais. Eu tinha pouca memória dali. Eu lembrei mais dos anos 70. Eu já tinha mais, sei lá, a partir dos meus 10 anos, quase, né? De 7 para cima. Então, você nascendo em 87, quando você começou a se entender por gente, já tinha acabado, né? Você lembra mais dos anos... Nem tanto, até dos anos, mais final dos anos 90, né? Na verdade, eu lembro, assim, quando eu era pequeno, o Renato Russo falecendo, o acidente dos Mamonas Assassinas. Verdade, uma 96, outra fase. Quando você estava com 9 anos, né? Exatamente. E, Ricardo, essa é uma outra dúvida que eu tenho, assim, quem gostava de rock, em termos de, assim, de música nacional, ouvia o que nos anos 70? Porque, assim, o movimento, ele não é muito consolidado, né, de grupos, assim, foi meio que aos trancos e barrancos, algumas bandas, eu não sei em que medida que elas tinham repercussão, também o movimento era muito polarizado, os artistas engajados com os artistas alienados, como é que era isso daí? Quem gostava de rock ouvia o quê naquela época? O rock nos anos 70 ficou muito forte no mundo, né, nos Estados Unidos e Inglaterra, porque ele tinha nascido, né, como movimento, digamos, comercial nos Estados Unidos nos anos 50, influenciou os ingleses, né, que eram garotos, tinham 10 anos, tipo Paul McCartney e John Lennon. O John Lennon tinha 14 quando lançou Rock Around the Clock. O Paul tinha 12, né? Então, eles ficaram loucos com essa galera do rock dos anos 50 e viraram os grandes artistas dos anos 60. Né? Estou falando só um pouquinho da história do rock, assim, para aí entender. Aí, cara, com isso, os anos 70 no rock foi uma explosão assim, absurda no mundo inteiro. Só que aqui no Brasil teve essa explosão nos anos 60, que foi com a Jovem Guarda, né? Mas os anos 70 aí ficou meio não sei, eu acho que não sei porque tentaram outros tipos de rock. Eu acho que como diz o tropicalismo, né? O movimento do tropicalismo que absorveu um pouco desse rock da Jovem Guarda e pegou que o Jovem Guarda fazia um rock mais leve, né? Que era Beatles. O tropicalismo ele já pegou do Jimi Hendrix, da Janis Joplin, a Gal fazendo meio Janis Joplin, então ficou uma coisa mais contestadora que foi combatido pela ditadura militar, sacou? Então o rock ficou meio maldito e também eu acho que perdeu força, porque muitas coisas também dependem de força política. Se as forças políticas combaterem aquele nicho, não vai ter jeito, porque é uma coisa que é meio
no subterrâneo, você não sabe, entendeu? Provavelmente, pô, a ida do Caetano e o Gil para exílio, aqui ficou a Rita Lee, entendeu? Mas aí e o Raul. E o Raul também, ele não se metia muito com política, não. Até ele fez aquela música lá, né? Eu não sou besta, para tirar um melhor. Então o Raul ficava mais da dele. A Rita também acabou não sendo muito contestadora, porque ela acabou sendo absorvida pelo sistema, ela era roqueira, mas também ela não ficava com altos, né, prados de defender... Ela pisou no freio, né? Ela acabou ficando um pouco sozinha também, porque ela tinha um grupo, os Mutantes, mas os Mutantes partiram para fazer o rock progressivo, ela ficou sozinha, acabou sendo absorvida pelo pop. Então, por mais que ela tenha aquela fase lá, Tutti Frutti, não sei o quê, mas era uma música pop, né? Não era uma música... É mais acessível. Exatamente. Então, não foi tão combatido. Então, o rock, né, aí ficou meio fraco comercialmente, assim, tinha muitas bandas excelentes, né? Aí tinha essas bandas, e eram absorvidas pela Som Livre também, porque eu me lembro que era moleque, eu ficava vendo TV de tarde, às vezes, aqui, sessão da tarde, e passava propaganda da Casa das Máquinas, do Joelho de Porco, entendeu? Todas essas bandas do próprio, sei lá, da Rita Lee, Tutti Frutti, etc. E outras bandas, Folha, e sei lá, tinha essas bandas que não ficaram absurdamente conhecidas, mas elas estavam ali no sisteminha. Só que não era aquele sistema do preciso estar atento e forte, não era mais aquele negócio, né? Isso foi coibido mesmo. Aí o Caetano e o Gil tiveram que voltar, e a Gal, né? Todo mundo teve que voltar numa onda mais light e falando, fazendo a música MPB e falando por meio também de simbolismos, né? Não ficou aquela coisa mais explícita. Então, nos anos 70, ou a galera era roqueira e gostava dessa galera que era meio alternativa, né? Tinha a Bolha, né? Tinha os hippies, né? Os hippies, né? Os hippies, exatamente. Essas bandas que eram bem, né, puxadas para a galera hippie. Ou então, mergulhava na MPB, né? Eu gostava de tudo, cara. Eu fui criado escutando de tudo e escutava disco de novela, que também tinha de tudo, né? Mas eu nunca fui um roqueiro, não. Apesar de ter alguns discos de rock, eu tinha os amigos que eu fui conhecendo como músico nos anos 80, esses sim, porra, escutavam rock que nem maluco, Led Zeppelin, Deep Purple, entendeu? Tinha essa cultura do rock estrangeiro, fortaleceu pra caramba. Aí a galera dos anos 70 que gostava de rock, pô, bebia disso aí e também escutava. Me lembro quando eu comecei, cara, a galera do Barão adorava essas bandas que eu falei, que eram bandas de rock alternativas dos anos 70. Então, todo mundo contava, pô, me lembro de 81, lá, o Dé começando no Barão, todo mundo falando essas histórias lendárias também dessas bandas. Porque o Tony roqueiro, não sei o que lá, o Carline, não sei o que lá, entendeu? O batera da banda, não sei o que. Tinha todos esses folclores aí sobre essas bandas só que elas não vendiam tanto, né? Assim, aí ficaram meio relegadas ao segundo plano. Mas essa galera que gostava dessas bandas e das bandas internacionais foi absorvida para fazer o rock dos anos 80. Era um rock assim, né? Era puxado para o rock, mas era um pop também. Assim. Algumas bandas de rock. Não tinha. O Barão fazia um rock and roll, era meio Stones, meio Rita Lee. Se você escutar o som do Barão, é puxado para o Tutti Frutti, para a fase Tutti Frutti da Rita Lee. Mas ninguém. Você fala, Blitz, Kid de Abelha, Paralamas, o próprio Legião não era rock Led Zeppelin. Mas você acha, Ricardo, que isso era pela influência dos músicos ou porque era como as gravadoras queriam que o som fosse reproduzido? Porque tem também esse papo, né? Que o som tinha que ser leve para tocar na rádio. Cara, é um todo. Porque quem fez sucesso primeiro foi eu me lembro que os dois primeiros artistas que apareceram no começo dos anos 80, eu vi isso naquele festival da Globo. Foi o Lulu Santos, com a Areias Escaldantes, ou coisa parecida, as Tesouras da Juventude. Tempos modernos, né? Mas foi antes do Tempos Modernos. Assim. Algumas músicas que fizeram parte dos Tempos Modernos, mas eram singles. Ele lançou uma dessas músicas no festival, mas já eram na onda New Wave, não era rock. E a Gangue 90 também, O Perdido na Selva, que é uma música do Guilherme Arantes. A música é do Guilherme Arantes, ele só não podia assinar
porque ele tinha a Planeta Água também, ele já contou isso aí. Então, também são dois artistas que não são rock, apesar do Lulu ser um roqueiro, né, de coração, mas o som que ele estava fazendo não era rock, era New Wave. Então, cara, eu tô tentando lembrar assim, os sons mais pesados assim, que a gente botava ali. Eu acho que o mais pesado realmente foi o Barão, nessa onda Rolling Stones, Tutti Frutti, e o Cazuza, quando lançou Exagerado. Exagerado é um riff que é do... Eu sei que tem o Leone que fez a música, mas aquele disco do primeiro disco do Cazuza tem o Rogerinho Meanda, que é um super roqueiro, né? O cara tem uma pegada de guitarra rock, assim. Já na época assim, que a gente ensaiou junto, né? Para fazer o trabalho do Cazuza. Só que, cara, ele tava muito doidão na época, assim. Tava uma onda, assim, que ele acabou sendo tirado da gig, assim. Não dava para... Porque ele tava numa onda muito errada, assim, de droga, sacou? Mas a gente ficou amigo. Eu falei, porra, Rogério, pô, tu é foda, toca pra caralho. E aí, às vezes, a gente tocava junto lá, em ensaios, numa casa que eu ensaiava, do Bruno Araújo, que também tocou com Legião, baixista, tocou com Legião. Aí a gente fazia um som lá, aí eu dava um trabalho, assim, a gente ficava solando o máximo que podia para um ficar mais que o outro, tocar mais do que o outro, mas era difícil. Não, você toca pra caramba. Os dois falavam, não, tu toca bem pra caramba. Não teve vencedor, foi um empate técnico. Mas esse cara, pô, ele deu esse sotaque mais roqueiro no primeiro disco do Cazuza. Eu não tô lembrando de nada tão pesado assim, né? Sigões, já falei disso. O Evandro Mesquita, quando ele passou por aqui, ele falou mesmo que a Gangue 90 popularizou esse rock oitentista assim em São Paulo e a Blitz no Rio, assim. Aí o pessoal se inspirou e foi levando. Por exemplo, o Barão lançou o disco 82 também, que é algumas músicas pesadas, né? Tipo, Ponto Fraco, assim, mas outras também. Um Certo Dia na Cidade, Conto de Fadas, essas músicas aí com bastante inspiração ali. Falava muito da cena do Rio de Janeiro, eu acho. Algumas delas, né? Agora, pô, eu acompanhei o Barão desde o começo, né? Eu vejo que as influências maiores de composição eram os Stones, né? E a Rita Lee também. Mas você vê no caso, por exemplo, o segundo disco, aquela música Heavy Love, não sei se vocês estão lembrando, que é um riff que é meio numa onda do AC/DC. Então, cara, os dois primeiros discos do Cazuza são bem roqueiros, assim. Eu não tô lembrando agora de algo tão pesado. Talvez o Lobão, né? O Lobão tinha umas fases que ele fazia umas coisas bem pesadas mesmo, assim, né? Mas, apesar de começar no New Wave, mas teve uma fase lá da vida, isso aqui era uma parada bem pesada. Com a galera da minha banda que foi tocar com ele também, a partir de 88, assim, todo mundo saiu, acho que do Léo Jaime foi tocar com o Lobão, também ficou bem pesado, cara. O Lobão de 88 é cascador. Veio uma pergunta aí. O rock fez sucesso no Brasil, na minha opinião, até porque me representou a vontade do país de mudar. Giuseppe Grimaldi. Você tem alguma opinião sobre isso? É porque, cara, eu era um cara da MPB. Eu, quando era mais jovem, tinha 15 anos, eu tocava chorinho, violão, eu gostava de MPB e de jazz. Então eu não era muito... Nunca fui um roqueiro jovem ali, de adolescente. Mas quando começou esse som, o som foi meio se espalhando, né? Essa galera que gostava dos rocks dos anos 70 estava começando a ficar... É a galera da minha geração, né? Que estava começando a ter 20 anos e estava começando a tocar e começou a levar esse som que eles escutaram durante a década toda, com 14, 15, não sei o quê. A galera já estava se especializando, né? Já estava sabendo tocar direito. Então, foi uma grande influência, realmente, essa geração que cresceu nos anos 70 escutando rock, começando a fazer esse rock. E tinha os dos anos 70 originais lá, que era o Carlini, no começo dos anos 70, não sei o quê, mas era uma outra pegada. A gente já tinha uma visão do mundo também mais ampla, assim, né? A gente não era assim, só roqueiro. A gente
tinha visto tudo, né? Tinha vivido a MPB, trilhas de novela, tinha tudo, tinha passado a discoteca. A galera tava com todo um ecletismo assim na veia, mas acho que nessa nossa geração que estava começando a ter 20 anos, os que gostavam de rock acho que predominaram em cima dos que estavam ainda na MPB. Tem muita gente da MPB, né, que, né, você vai ver uma Adriana Calcanhoto, mais ou menos da minha idade, mas surgiu lá em 86, 87, fazendo uma MPB, deu certo. Mas ela não quis participar do movimento rock. Era uma parte da direção, mas eu acho que a maioria, cara. Então, aí quando esses grupos fizeram sucesso, né? A Blitz. Acho que a Blitz foi o maior sucesso do começo. Porque, o estouro inicial, né? A Perdidos na Selva foi legal. Eles fizeram aquela novela Louco Amor, acho que já foi em 83. Sim, você me disse aqui. Mas a Blitz em 82, acho que foi o primeiro, né, grande sucesso assim. Não é um rock, né? É quase um rock pop ali, né? Não sei, não estou lembrando de que estilo seria isso aí, de onde eles tiraram essa levada, mas é bem legal, um riffzinho bem bacana. Eles começaram a chamar de rock, né? Mas para mim não era exatamente um rock, né? Se comparar com o AC/DC. Se levar o pé da letra, né? Acaba não sendo. Não é o rock mesmo, não é o Kiss, não é o Queen, Deep Purple, né? Acho que os grupos rock mais autênticos, assim, acho que era o AC/DC, o Deep Purple, né? Porque fazia esse tipo de som realmente pesado. A gente foi para um pop rock. Ô, Ricardo, você estava falando sobre a MPB, era o outro pilar da música, né? O onipresente. E existem algumas reportagens, algumas entrevistas que eu leio, assim, das bandas, quando elas começam a estourar, o Renato Russo fala em algum momento, Barão acho que não, de que no começo o MPB não recebeu muito bem essas bandas de rock, esse estouro de rock, ou até alguns críticos musicais que achavam que era uma coisa que era uma moda passageira, uma coisa muito superficial, e até no começo era meio engraçadinho, né, as letras e tal. Mas o Cazuza me parece que ele é um cara diferente nesse ponto, né, porque ele sempre teve abertura com os artistas da MPB. Como é que tu enxerga isso daí? Tinha essa rejeição? E por que o Cazuza tinha esse diferencial? Sempre teve rejeição em todos os movimentos, entendeu? A bossa nova foi rejeitada pela galera da MPB do samba canção, os tropicalistas foram rejeitados pela bossa nova, todo mundo, né? Aí depois a MPB mesmo assim, começou meio quando era uma vertente da bossa nova que saiu, né? Nara Leão, Carlinhos Lira, eles meio que criaram essa bossa nova, falando de coisas, né, as coisas autênticas brasileiras, foi nos anos 60. Quando chegou nos anos 70, ficaram muito maduras e passaram uma década, assim, muito madura. As gravadoras, tanto que vendiam discos, né, vendiam bem, né? Então, e o tipo de pessoa que era adulta nos anos 70 também tinha sido formada nos anos 60 pela bossa nova, pela música de sambistas tradicionais. Então, foi uma fase que o rock estava meio imaturo ainda, né? Esse rock mais pesado. A MPB estava muito madura. O Caetano já não era mais um garoto, né? Falava as letras absurdas, né? Letras sensacionais. Todo mundo ficou, o Gil, né? Todos eles ficaram exímios compositores e cantores. Então, foi uma época muito rica e isso influenciou vários artistas. Sempre vem uma galera que é influenciada pelos maiores, né? Até no futebol também, né? Quando a seleção de 70 ganhou a Copa, veio depois a geração de 82, que não ganhou, mas eram craques absurdos. E na MPB é a mesma coisa, quando os tropicalistas e etc e tal, né? Milton Nascimento também, os festivais, né? Elis Regina, todo mundo cresceu, porra, veio uma geração João Bosco, né? Simone, que essa galera ficou meio assim, porque é realmente o rock dos anos 80, artisticamente, é abaixo da MPB, né? Não tinha nenhuma letra, né, rebuscada, só foi aparecer mais com o Renato Russo. Algumas coisas, pô, né, os três grandes poetas, né? O Renato Russo, o Cazuza e o Arnaldo Antunes,
eles são craques também da poesia, mas é de um outro tipo, né? Não era como a galera escrevia nos anos 70. O Cazuza sempre foi amigo dessa galera, porque ele cresceu sendo filho do João Araújo, então ele conhecia todo mundo da MPB, né? Ele era amigo da galera, não ficava, não, tudo bem, ele tinha endeusava, né, Caetano, etc e tal, mas também a galera falava de igual para igual, o Cazuza falava de igual para igual com essa galera. Para ele, Caetano era amigo, Ney Mato Grosso era amigo, Gal, todo mundo era amigo dele. Cresceu sendo um adolescente no meio dessa galera. Então, também não ficava de Então, ele tinha essa abertura. E então, a galera achou legal. Alguns, né? O Caetano começou a fazer Poderes, o Gil tinha o Liminha, né? Que também, apesar dos anos 70, mas é um cara que entrou pro pop também, transformou a carreira do Gil no pop. O único que foi assim, manteve no jazz foi o Milton Nascimento, né? Manteve na MPB e fez a ponte com a galera do jazz exterior. Então ele fez muita carreira no exterior, né? Essa galera toda, alguns, né? O Caetano e o Gil abraçaram, né? O rock, fizeram uma MPB foqueada. O Chico e o Milton não. Chico e o Milton continuaram com as carreiras dele assim. Chico é hors concours, né? É fora da casinha. Ele faz de, sei lá, 5 anos, 6 em 6 anos. Ele faz um show, escreve um livro. Então ele tem uma carreira à parte. Mas, cara, eu acho que assim, todo mundo da MPB um pouco rejeitou, mas outros entenderam. Né? Até o Caetano, por ser amigo do Cazuza e o Ney também, eles embarcaram, né? O Ney gravou várias músicas de rock. Então, não tinha essa. Teve a rejeição, sim, como teve em todas as fases. A gente não rejeitou o axé, o sertanejo, pagode dos anos 90. A gente rejeitou muito. Mas, pô, depois eu virei músico de estúdio, toquei com todo mundo de todas as vertentes. Pô. Então, cara, é normal, é um movimento normal, mas aos poucos a galera se absorve, se encanta. Sim. Lá vem da pergunta sobre a banda que as pessoas andam meio desligadas, né? Os Mutantes teve muita influência no rock brasileiro e fora inspirando muitas bandas dos anos 70 e 80. Muito devido a Rita, o Sérgio e o Arnaldo, né? Qual que são as suas opiniões sobre essa banda tão importante, assim? Um primeiro Power Trio dos bons. Dos Mutantes, né? Então, Sim. eu vejo muito vídeo, a gente, sei lá, que eu fico vendo minisséries, etc. Mas chega uma hora a gente fica aqui com a minha namorada tomando um vinhozinho, não sei o que, a gente vê umas minisséries e daqui a pouco vou botar alguma coisa no YouTube. Aí bota aí, aparece coisas antigas, né? Aí outro dia, cara, essa semana mesmo, eu vi um documentário dos Mutantes e também, além disso, das coisas antigas, né? Eles com a Zélia Duncan, a volta deles. Pô, foi um troço muito legal ter acontecido isso. Eles fizeram um show lá em Inglaterra, né? Foi um troço muito, muito legal ter acontecido isso, porque, pô, deu oportunidade da galera lá de fora, né? Mais dos anos 90, anos 2000, né? Ver em loco, né? Como é isso. Pô, a galera se preparou muito bem. O Sérgio Dias, o Arnaldo. O Sérgio Dias é um monstro. Toca guitarra, tá sem som que você... Tá mutado, Júlio. Esse documentário que você tá falando é aquele do Arnaldo, Ricardo? Não. É um sobre os Mutantes, sobre essa fase dos Mutantes com a Zélia. E o Serginho falando que, pô, cara, eu encontrei a Zélia num programa de televisão, sei lá o quê, numa gravação do Jorge Israel. Aí, cara, parecia que era minha amiga há anos. A gente começou a conversar, parecia que a gente se conhecia há anos. Então, eles se deram super bem. Então, pô, foi um negócio muito legal essa volta. Então, realmente, os Mutantes, pô, são bem conhecidos lá, assim, na Inglaterra. Mas e como é que era no Brasil? Eles eram cultuados como as pessoas hoje acham que eles eram? Ou não era uma banda muito underground, só algumas pessoas conheciam? Ou não? O que eu falei no começo ali dos anos 80, a galera do Barão, principalmente, foram os primeiros que eu tive contato, né, convivendo com o pessoal do Barão. Todo mundo adorava a geração dos anos 70 inicial, assim, essas bandas de rock aí que eu falei. A Bolha, né, o Tutti Frutti, os Mutantes também,
a Rita Lee Tutti Frutti, a galera adorava, sempre adorou esse... Então, realmente teve muita influência dos Mutantes. Eu acho que algumas coisas, assim, tipo, que os Mutantes tinham um lance da Rita Lee de bom humor, né? Eles mesmos, tudo bem, eles faziam as palhaçadinhas dele lá, mas eles não eram, o Serginho e o Arnaldo não eram tanto dessa vibe artística como a Rita Lee. A Rita Lee é uma artista, né? Os personagens, etc. Então, acho que isso também influenciou muito a Blitz, né? E há pouco tempo também eu vi, não sei se vocês já viram, um documentário do circo, a história do circo voador, na Netflix, e a história do Asdrubal trouxe trombone também, que é da onde o Evandro surgiu. Então, cara, é fundamental ver esses documentários assim. Tinha um negócio também do Barato das Dunas, não sei se vocês já viram também na Netflix, que é a história das dunas do Barato, que era quando fizeram o pier em Ipanema, e aquilo virou um ponte de surfistas e virou um ponte de artistas, e a galera que viria a ser o Asdrubal, que também, e Caetano, e Gal, etc. e tal, Gil, começaram a frequentar aquilo. Então, cara, esse documentário é sensacional, cara. O documentário também do Festival de Águas Claras. 75. Também, esse também eu vi. Cara, esses documentários dos anos 70 e 60, né, são fundamentais para você entender como essas coisas foram indo parar no rock 80. O rock 80, na verdade, eu acho que daqui a alguns anos, assim, não sei se vai ser tão grande assim. Vai ser grande porque teve esses artistas, né, como o Cazuza ou o Renato Russo, assim, né, e o Arnaldo, também Titãs, né, são gigantes. Mas eu não sei se comparado com as coisas tipo, que eu falei, que a MPB é mais artística, a galera dos anos 60 também, né, o rock dos anos 60, aquele rock psicodélico, né, The Doors, que eram mais movimentos culturais. Eu não sei se a gente foi tanto um movimento cultural, talvez mais no fim, graças a esse esforço aí do Cazuza de tentar fazer as coisas mais conceituais, assim. Mas eu acho que no todo da época, né, não sei se vai, não sei, espero que sim, mas não tenho grandes esperanças que vai ser considerado um movimento cultural. Assim. Talvez, sei lá, a gente pode ser tipo, os anos 60 ali, aquelas bandas que não eram os Beatles, né, The Animals, eram só que ali também não tinha coisa também tão engraçada, né? Algumas coisas dos anos 60, não sei. Eu acho que por não ter tido essa pegada tão cultural, talvez daqui a um tempo a gente sofra um pouquinho, ou sobre Cazuza, Renato Russo e Arnaldo Antunes, dessa galera toda. Sim. Há que se pensar. Sim. Eu gosto bastante dos dois primeiros, os Mutantes e o Divina Comédia. Acho que os dois têm um som bem legal. Principalmente porque eles conseguiram trazer o Caetano, o Gil e o Jorge Benjor, né? Pra esse lado, assim, mais rock, assim, né? Os tropicalistas sempre, assim, não tiveram preconceito de absorver outras culturas. Então, escutava o cara lá do Morro também, como a galera da Bossa Nova escutava, mas uma música mais sofisticada do jazz, mas os tropicalistas, eles, apesar de gostarem de bossa nova, a composição deles não era tão sofisticada assim, em termos de harmonia, né, da música mesmo. Mas eles absorviam tudo, e eles preferiam pegar a coisa da contestação, né, da juventude. Acho que eles foram mais na onda dos anos 60, da juventude dos anos 60, digamos assim, a juventude de Woodstock, né? De contestar o sistema, que foi, acho que meio que o auge, né? O rock and roll dos anos 50 começou assim, a galera começou a se vestir de forma diferente, botar o cabelo, não sei o que, diferente, mas acho que o auge, os hippies, assim, são quase extraterrestres, né? Você vê a galera como se vestia. Eu cheguei a pegar isso aqui, porque eu ia muito a show da galera dos Novos Baianos, quando saiu, né? Pepeu, a Cor do Som, Morar Moreira, né? E show da Cor do Som, né? Então, a galera que ia no show era a galera vestida de hippie, né? Fumava seu baseadinho ali no teatro, não sei o quê, tinha aquelas coisas todas penduradas, não sei o quê, como a gente vê algumas fases do Caetano. Passou 2 anos, parece que, cara, que trocou um filme, sei lá o quê, trocou um filtro. Ninguém mais usava, todo mundo só usava aquelas, né, roupinhas dos anos 80, meio de plástico.
ninguém mais usava coisa riponga. Eu mesmo, quando era jovem, eu vendia miçanga, colarzinho, não sei o quê, eu fazia em casa, né? Com as miçanguinhas e coisa de nylon, andava de chinelo de couro. Eu era também meio riponga, né? Deixar o cabelo maiorzinho, não sei o quê. Mas, cara, de repente, acho que foi em 80, 81, assim, parece que esses seres foram varridos, eles tomaram banho de loja, na verdade. Essa galera, mesmo os mais velhos, tomaram banho de loja e acabou a cultura hippie. Tem alguns que contam também que rolou um movimento de negar as bandas dos anos 70 também, né? Tipo, tem alguns que falam, o Humberto Gessinger comenta, todo mundo escondeu os discos do Led Zeppelin quando chegou nos anos 80, né? Começou a ser visto como uma coisa ultrapassada. Você viu isso ou não? Não, acho que não. A galera do rock nacional adorava essas bandas. Apesar de começar a gostar das bandas, né, novas, tipo The Police, assim, né? É porque também nos anos 70, nos anos 80, poucas bandas assim foram tão... a mesma coisa que eu estou falando, culturais, conceituais, como nos anos 70. O Led Zeppelin, né, você vê, as letras eram mirabolantes, era um rock místico, né? E o AC/DC tudo bem, era pegar a roqueira orgânica, falar de besteiras, o Rolling Stones também, mas nada era tão, não sei o quê. Acho que o Dylan começou essa onda, assim, né? De falar letras conceituais, assim. Mas nos anos 80, não vou lembrar de uma banda, assim, só o Sting, né? Com The Police, assim, mas também já não era rock, né? Era um pop, era um mega pop, né? Eu também fui no show do Call the Police há pouco tempo, né? Meu amigo Rodrigo Santos, o Barone também, com o Andy Summers, tem uma foto lá com o Andy Summers, cara, aquilo pra mim era o máximo. E confesso que eu adorava o Duran Duran, puta, era a minha banda, uma das bandas prediletas, assim, Duran Duran e outras bandas, mas assim, também, nenhuma banda roqueira dos anos 80 foi tão conceitual, deixou a marca de coisas culturais, de mudar a cultura da década. Eu estou sendo muito crítico com a minha geração, mas é verdade, tem que ser. Tem que ser realista, né? Sim. Agora, para encerrar com chave de ouro, eu dou uma última pergunta para o Júlio fazer para o Ricardo. Escolha bem, né? Então, aquela do Pix, aquela que eu vou falar, contar aquela história. Não, então, Ricardo, é o seguinte, eu queria que você me contasse assim. Você participa do Ideologia, que é um disco em que o Cazuza já começa a fazer as viagens, ele vai para Boston, ele começa a descobrir sobre a doença, aí ele volta, tanto que a gravação é adiada por causa dessa viagem e tal. Eu queria saber como é que foi fazer o trabalho desse, foi uma coisa bem arrastada por causa disso, né, desses diferentes problemas de saúde que ele teve, dos afastamentos que ele teve. Essa era uma coisa que eu queria saber. Eu queria também saber o seguinte, a banda sabia o que se passava com ele? Porque nas entrevistas ele não dizia que ele tinha AIDS, né? Ele dizia, eu passei mal, fui para Boston, tive um problema. Ele abriu o jogo para vocês? Como é que vocês lidavam com essa questão do estado de saúde dele, assim? Rolava uma história tipo, putz, a gente acha que ele pode morrer daqui a pouco, ele tem AIDS ou não? Assim, como é que era? A primeira vez que o Cazuza teve alguma doença assim que a gente ficou com medo foi logo que ele saiu do Barão. Ele teve que foi uma situação muito tensa e ele teve um mal-estar lá que a gente falou, caramba, será que ele... Porque era um pânico nos anos 80, né? Como se fosse a pandemia ali, só que, né, tudo bem, não era por respirar, mas era um troço que todo mundo tinha medo que um ou outro pegasse. Então, quando eu teve esse lance, todo mundo ficou de orelha em pé, assim, né? Mas não aconteceu nada. E quando fui tocar com ele em 87, já tinha passado essa história, foi em 85, então ele estava bem. Ele estava um pouquinho diferente, né? Não estava aquele Cazuza com cabelão encaracolado, já estava com um visual mais comportado, assim, mas ninguém... Ele estava bem, estava... Né, vigoroso, tanto que você vê o Teatro Ipanema, lá a gente fazia altos lances de palco ali, né? Então, estava super bem. Mas no meio de 87, a gente fez alguns shows ali daqueles do Teatro Ipanema. Não me lembro quantos tem a galera fã-clube aí, tem a lista, não sei o quê. Alguns eu esqueci, mas depois eu lembrei. E aí, no meio de 87, aconteceu um show que foi aqui em Laranjeiras,
onde eu moro, né? Na Faculdade Santa Úrsula, que chama. E era um show que era para ser o Cazuza e a minha banda no mesmo dia. Quer dizer, o Cazuza tinha um show em outro lugar e a minha banda tinha esse show que era junto com o Barão Vermelho, nessa Santa Úrsula. Agora que eu lembrei certo. Então, era Front e Barão Vermelho, já sem o Cazuza, nessa aqui em Laranjeiras. E o Cazuza tinha um show marcado em outro lugar. Eu falei, caramba, como é que vai ser? Porque a gente levava a sério muito o lance da banda. Então, ficou aquele pânico, mas de repente, cara, passou uma semana e os caras falaram, o show do Cazuza foi cancelado, ele tá doente, não sei o que lá, não vai ter o show. A gente, pô, tá bom, então tá doente. Aí quando a gente viu, caramba, o cara foi para Boston, foi se tratar. Aí rolavam alguns boatos, assim, porque tinha muitos artistas que eram amigos dele e a gente convivia com os outros artistas e rolava um boca a boca, não sei o quê, e alguém falou para alguém, né, não vou citar nomes, que ele tinha descoberto que estava com AIDS. Aí a gente ficou mais de olhando em pé. Aí quando esse lance dele estar em Boston, né, internado, cara, aí eu não me lembro direito, mas pra gente foi meio que quase certeza, assim, de que ele estava com AIDS, entendeu? Então, a gente falou, pô, então agora nem sei o que vai acontecer, né? Tomara que ele se recupere, não sei o quê. Todo mundo ficou chocado, mas ficamos na expectativa, porque era um troço muito difícil de se recuperar, cara. A gente só ouvia falar de alguns amigos que pegavam e tinham morrido, mas acho que foi o primeiro artista, assim, daqui no Brasil que teve esse problema. E, assim, apesar de só ter confirmado em 88, em 87 a galera do meio que já sabia, entendeu? Sim. Ninguém ficava pensando, pode ser que não. A galera falou, pô, tem toda, né, além dos boatos que corriam, alguém falar que ouviu falar, que não sei o que lá, a gente, pelos sintomas, pelo tratamento, onde estava, a gente tinha quase certeza. E, beleza, isso foi em 87. Aí, não sei, acho que foi em agosto, né? Não sei se vocês devem saber as datas. Aí ele foi para Boston e só voltou no final do ano. Acho que no final do ano, acho que eu não me lembro do dia certo, que o Nilo me ligou e falou, o Brasil está voltando, ele está bem melhor, ele está a fim de gravar um outro disco, então a gente vai entrar para fazer um outro disco, vamos em casa para eu te mostrar as músicas. Aí ele me chamou na casa dele, me mostrou Ideologia, agora eu não me lembro as outras, mas me mostrou algumas outras. Provavelmente foram as que a gente gravou no primeiro dia. No primeiro dia a gente gravou Ideologia, Assassinato da Flor e Boas Novas. Ideologia, Boas Novas e Assassinato da Flor. Nessa ordem que a gente gravou, os 3 primeiros. Então acho que foram as primeiras que ele me mostrou. E a gente foi meio trabalhando nelas, aprendendo para gravar. Aí, à medida que a gente... O disco, acho que fluiu bem, entendeu? Foi janeiro de 88. O caso assim, ele estava mal. Até um amigo meu que olhou, ele era músico de estúdio, aí viu ele lá no estúdio, aí me falou, cara, aquele é o Cazuza? Eu falei, cara, a gente tá gravando com ele. Eu falei, cara, eu reconheci, tá muito diferente. Ele estava realmente muito abalado. Mas à medida, aconteceu o contrário do que você falou. À medida que os dias iam passando, ele fazendo música e gravando, ele começava a se sentir mais forte. Ele começou a se sentir mais, a vontade dele de fazer arte foi dando um novo ânimo para ele. Então ele foi num crescendo que eu acho que foi até o final do ano. Eu acho que só um ano depois, que foi em 89, que ele realmente teve uma nova recaída em janeiro de 89. Aí, dali ainda sobreviveu mais um ano e meio, né? Mas dali ele não se recuperou. Mas esse janeiro de 88 foi fluindo. A gente, aí não teve interrupção nenhuma, cara. A gente gravou essas 3 no primeiro dia, depois aí tentou a de Eurídice, que eu também esqueci de falar. A gente, essa galera que gravou essa banda aí, Excêntrica, que gravou essa música, eles vão lançar um clipezinho com uma animação agora, dia 4 de abril. Acho que vai até sair no canal do Cazuza do Instagram, que na época, no passado, a gente contactou o pessoal do Instagram do Cazuza. Eles foram super legais com a gente. A Lucinha também, a mãe do Cazuza, ouviu a música. Cara, tá ótima, Ricardinho, tá diferente, não tá... A gente não pegou uma música lá do A, né, assim, tipo, óbvia, a gente pegou uma lá do B, então ela falou, é uma música que ninguém grava, não sei o que, ficou ótimo, ficou bem autêntica, tá liberado. Aí ela liberou, a galera divulgou lá, e agora eles vão tentar de novo
botar um ano depois, aí não só o áudio, como um clipe com uma animação, ficou bem legal, os artistas gráficos lá. Mas aí, beleza, aí, pô, fizemos como é que é a Blues da Piedade, aí eles foram gravando. Duas que eu não gravei, que foram o Faz Parte do Meu Show e ai, meu Deus, Navios Negreiros e tal. O Trem para as Estrelas. O Trem para as Estrelas. Essa eu também não gravei. Foram as duas que eu não gravei. Aí tinha a que o Hit tocou. Amor e Guerra, não sei o que, não. Guerra e Paz, alguma coisa assim. Que você não está. Sei lá, uma que o Hit, que é do Hit dele. Ou seja, o disco foi a toque de caixa. A gente fez o mais rápido possível, mas com a qualidade assim. Fizemos com um pique, né? Entusiasmado. E aí emendou com programas de televisão, clipe da... o show, ensaios e show. Foi um ano assim, cara, um ano a mil, assim. Então foi em ritmo normal, assim, em nenhum momento precisou reduzir por causa de questão do Cazuza. O Cazuza teve alguns tilts, piripacas, ou alguns mal-estares, assim. Teve num show na Bahia que ele passou mal durante o show, ele ia tocar com o Gil, aí antes do Gil entrar, ele... muito calor, lugares muito calor, cara, absurdo. A gente foi tocar no Castro Alves, né, pô, lendário, teatro. Aí ele passou mal, a galera só ficou fazendo, abanando ele, não sei o que, aí ele se recuperou e tocou com o Gil Trem para as Estrelas. Não sei nem se alguém filmou isso aí é histórico, né? No Castro Alves, pô, não tinha celular na época, né? Mas enfim, e também lá em Belém também, que estava muito, mas muito calor, foi em dezembro, novembro, alguma coisa assim, ele desmaiou assim no final do show, ele falou, o tempo não para, né? O tempo não para, não para, não para. Tá. Aí caiu com a cabeça na caixa de som, que era meio macia, né? Foi a sorte. Ele caiu com a cabeça no caixa e todo mundo atendeu. Ele falou, não, já tô bem, isso é só mal-estar. Deu uma desmaiada. Mas, cara, tava calor, assim, qualquer um desmaiaria ali, realmente. Ele foi guerreiro nesse ano, cara. E em 89, os remédios começaram a dar sintomas nele, assim, começou a ficar mal, e realmente não pôde mais fazer show e gravou o Burguesia, né? O Burguesia, que eu não participei. Gravei uma música no estúdio, mas cheguei a entrar no estúdio. Ensaiei algumas, gravei uma e depois eu saí e aí nunca mais vi o Cazuza. Então só para terminar, mais uma. Agora eu lembrei assim, não posso... Vai ter que pagar. Não posso... Essa é do Pix, mas só se você souber. Você sabe quem é o Beija-Flor? Para quem ele canta essa música? O Cazuza tinha um namorado que era muito constante, chamado Serginho, né? Grande amigo da Bebel Gilberto, não sei o quê. Ficou amigo esse tempo todo, era ator de teatro. Era um namorado, assim, de fé dele. Eu e a minha turma lá, minha namorada e as irmãs dela, era a turma que eu andava assim. A gente ficava assim, o Serginho Beija-Flor, que a gente ficava sacaneando, dizendo que era ele. Pode ser ele, mas eu não sei, eu já escutei várias histórias assim, mas realmente não faço a mínima ideia. O Cazuza nunca falou de ninguém assim, para quem tenha feito uma música. Guardou assim, bem o segredo, né? Um músico. Esse ele guardou. A gente só podia ser Serginho, porque pode. Só pode ser ele. E depois eu também gravei essa codinome Beija-Flor com o Luiz Melodia, né? Uma novela, não lembro o nome da novela, que, aí eu fiz uma gravação legal, eu teria orgulho, né? Ficou bacana pra caramba. Solinho ali. Foi legal. As duas que eu gravei fora do Cazuza foram... eu gravei Ideologia com o Paulo Ricardo, mas também não virou um grande sucesso assim, foi ao vivo, né? Gravação ao vivo. Ele me levou a tocar com o Paulo Ricardo. E essa do codinome Beija-Flor com Melodia, e a Precisa Te Amo com o Léo Jaime também. Ficou muito legal. Tocou também em outra novela. Essas duas aí eu tenho orgulho de ter feito, assim, fora do Cazuza. Vai virar tema no seu canal, Júlio. Vai virar. Curiosidades do Cazuza com o Ricardo Palmeira. Esse é do Beija-Flor. Manda meu telefone pra galera. Brincadeira, galera. Tenho muito orgulho de ter quanto que vai comprar? Parte dessa história aí. Nós é que agradecemos por você ter feito parte daqui para contar pra gente.
Maravilha, cara. E as camisas da Holanda tem história? Cara, tem, porque a Holanda jogou com o Brasil na Copa de 74. Eu tinha 10 anos, então eles venceram o Brasil, que era o campeão do mundo. Então foi um choque, assim, né? E a Holanda era falada, pô, a Holanda, isso aqui tá com futebol moderno, isso aqui, mas aqui não tinha essa cultura de futebol como tem hoje. E eu vi o jogo, eu falei, meu Deus do céu, os caras vencendo do Brasil, esculacharam o Brasil. E aí eu fiquei fã da Holanda, só que a Holanda perdeu a Copa de 74 também na final também foi outro escândalo. A Alemanha, né, ganhou. Aí eu, meu Deus do céu, agora que eu estou torcendo para a Holanda, perdeu. Mas eu fiquei fã dessa seleção de 74 e o resto da vida. Tem isso aí é um total, de seguidores. Né? Nós existimos no mundo inteiro, esses seguidores da Holanda de 74. Então, desde então, eu comprei eu tenho a camisa da Copa de 74, lá, não sei o quê. Não original, mas uma réplica, assim, mas bem. Eu sou fã do Johan Cruyff, que também foi como é que é, um dos caras, ele, o técnico da Holanda da época, eles contaram pelo Barcelona. Rinus Michels, que foi o Barcelona que virou o Barcelona do Messi, que também eu sou super fã, o Barcelona do Guardiola, que ganhou tudo numa época, então eu sou fã de futebol. Então, o Barcelona de Holanda, pô, campo tudo meu é laranja, a minha cor favorita. Só não tem guitarra laranja, mas ainda vou ter. Beleza. Obrigado, então, vocês dois, pela participação especial de um ano aqui. Quem sabe com 2 anos vai entrar mais alguém, mais uma pessoa, né, Júlio? Mais alguém importante. Vai ter mais 2 aí, vamos estar em 5 daqui a um ano. Vai. Eu tenho assim, alguns amigos músicos dessa galera da minha banda, né, que é o Rodrigo Santos, o Nani Dias e o Cadu Menezes. Pô, esses caras também que nem eu participaram, porque a gente tentou ser uma banda de sucesso, mas acabamos sendo músicos de apoio de caras muito famosos. Até pouco tempo, né? Eu estava tocando com o Léo Jaime, a gente fez um show com o Leone também, tocando aquelas músicas de abelha. Já toquei com o Paulo Ricardo, aquelas músicas, toquei também com o Lulu Santos, uma época pequena, assim, né? Uns shows ali, o Lobão também, cara. Então, a gente tocou com essa galera toda. A cultura dos anos 80 passa pela gente também. Eu posso passar o contato dessa galera que não são artistas, né? Que são difíceis de contactar, mas são músicos, né? Tem história, mas tem história para contar também. Exatamente. Pô, estão ali nos bastidores, né? Cheio de histórias para contar, cheio de pix para ganhar. Essa brincadeira chega por hoje. Mas então, aquelas histórias, né? Aquelas que a gente não lembra, a gente chega uma hora e a gente, caramba, teve aquele negócio. Eu ainda tenho algumas aí no bolso aí, mas depois a gente faz outras lives aí, pô. Rodrigo eu já tentei, já, acho que não deu certo, não. O Rodrigo é muito que agora cara, tá. Mas eu vou falar com essa galera, com o Cadu e o Nani, que são músicos, né? Não são artistas. O Nani toca com os Britos, né? O Nani Dias então, o Rodrigo também, né? Viajou, né? Eles viajaram para Londres, assim, pô, gravaram no Guto e o Jorge Zael também, né? O Nani é o músico assim mais próximo de mim, assim, fora os meus irmãos, né? Ele é como se fosse um outro irmão meu. A gente é muito ligado, assim. Meu brother, sacou? Então, vou te passar o contato dele para você fazer uma live com ele aí. São 4 Palmeiras, né? Eu sei o 10 mais 2, né? Ou eu tenho mais? Exatamente. E tem o Yuri Cunha, que é produtor. Todos os 3 outros, hoje em dia, são produtores da Rede Globo. O Dé está com o Conversa com o Bial. E as produções todas que o Bial faz, né? De especiais, né? Nara, Tim Maia, não sei o quê. E o Yuri está produzindo a Travessia, essa novela que está no ar agora, né? Eu gravei umas coisas com ele lá também, gravei uns chorinhos que tocam o tempo todo ali na novela. E o Nani também faz várias novelas, fez o Nani Palmeira também, vai estrear uma outra novela aí agora. Galera, toda produção musical de TV. Calma aí. Olha, apareceu um monte de gente aqui agora. Na hora que eu ia falar, para acabar aqui, ó. Veio 3 comentários aqui. Veio um falando. Relax aqui, né? Não sei. Boa noite, cheguei só agora, mas depois vou assistir a live completa. Fã do caso aqui do Juletório, abraços. Valeu, Pablo! Aí veio outro aqui, Rodrigo Correia. Juletório, você gosta mais de Dinheiros ou Legião? Nossa, essa isso é pergunta que se faça, o Rodrigo Correia? Então, Rodrigo, tem gente que é mais fã do... mas eu não curto muito esse tipo de discussão, Rodrigo. Qual que toca melhor, qual que gosta mais. O meu negócio é pesquisar as histórias mesmo. Eu não entro muito nessas questões de gosto, sabe? Então eu vou passar essa. Eu respondo.
Legião, Diga claro, né, pô? Engenheiros é legal, assim, mas, pô, não tem nem comparação, por favor. Aí agora o último. Apareceu o Pablo de novo aqui, calma aí. E o que vocês acham da banda Alterno? É uma banda recente. Tocou no Lollapalooza. Ah, não, foi o Grilo. É uma banda recente essa Alterno. Se não me engano, eles são gaúchos, acho. Tenho a impressão que é a melhor banda brasileira dos últimos 30 anos. 30 anos compete com bastante com Charlie Brown, né? Não sei não. O Tim Bernardes é filho do Maurício Pereira. Eu só me lembraria se eles confirmassem que tocaram naquele programa Som Brasil. Eu trabalhava naquele programa Som Brasil, às vezes tinha umas bandas conhecidas para tocar, né, homenagem a algum artista assim. O nome não me é estranho não, cara, mas eu realmente não fico buscando muito as bandas. Eu também não saberia comentar. São Paulinos. O cara falou, São Paulistanos. A banda gaúcha é o Grilo que é gaúcho. Essa banda é paulistana. Legal. Meu pai também tinha me perguntado por fora também, o que vocês acham do rock atual? Alguém que vocês gostam de ouvir do rock atual, se tiver, né? Cara, onde é que tá o túmulo para eu ir rezar por ele? Não. Tem muita galera fazendo rock, cara. Eu vejo muito nos Estados Unidos. Engraçado, programa de televisão que recebem bandas, às vezes vão esses grupos, entendeu? Eu não fico buscando, mas de vez em quando a gente escuta. Cara, às vezes eu escuto, sei lá, tô no carro, aí boto rock argentino. E americano às vezes aparece. Cai no rock, as playlists, aí vai dando. Pô, galera boa, entendeu? Galera boa. Eu acho que sem preconceito, assim, a galera nova também sabe fazer música boa de uma forma. Tem muito mais recursos hoje em dia, né? Hoje em dia eu gosto muito do Coldplay, que é quase rock também, né? Um pop rock. Som legal, né? Vou dizer que não é rock, mas que eu amo é o Bruno Mars. Para mim é o maior de todos hoje em dia. Bruno Mars eu gosto também. Bruno Mars varre todo mundo assim para longe. Assim. Tem. Esse era um que escapou dos anos 80. Ele nasceu, ele atrasou. Ele ficou ali atrasou a vinda dele. Para mim ele é o Michael Jackson da nova geração, né? Sim. Olha outro aqui, ó. Já está terminando a live, entrei agora. Fazer o quê? Tem que reassistir depois, né? Eu fico aqui, bicho. Eu vou abrir um vinhozinho aí e a gente vai conversando. Eu vou ter que pedir licença, que eu estou cheio de trabalho aqui, mas se eu pudesse, eu ficava mais. Você é um influencer, cheio de... Como é que é? Tá captando aí. Por isso que eu falei... Esse aí o YouTube deposita... Olha um monte de livro ali. O YouTube deposita 100 mil todo mês ali. Ô, louco. Agora a última pergunta aqui do Norspec. O que vocês acham do punk brasileiro? Inocentes, essa turma aí? Cara, não tive contato na época, assim, não, realmente era uma coisa tão underground, assim, que eu não sei nem se pode ser considerado Ratos de Porão, punk, assim, é o pouco que eu vi, assim, né? Mas eu realmente... Tem uma discussão conceitual, né? Do que é punk, que pode ser considerado também, acho que uma discussão bem mais profunda. O Legião foi bastante influenciado pelo punk, né? Aborto elétrico, né? Pelo Flash, o Sex Pistols. Cara, respeito todos os tipos de música. Eu acho que o punk lá do original, né? Até que nasceu nos Estados Unidos, então não pensa que é na Inglaterra, mas nasceu lá Iggy Pop, né? Eu fui ver show do Iggy Pop, que não era exatamente punk como foi, né, o rock. Eu vou pedir 30 segundos de licença para vocês. Começou a cair o mundo, tem 2 janelas minhas abertas lá, só um pouquinho. Chuva, caramba. Vamos lá. Mas punk bacana. Punk, toda força ao punk, cara. Concordo com você, cara. Aí tem um outro comentário aqui em cima, aqui, cara, do Ramon. Esse tem história, lenda demais, Ricardo Palmeira. Valeu, Ramon. Então é isso. Obrigado pela participação de vocês dois. Acho que foi as figurinhas que o pessoal mais gostou de ter aqui no podcast. Tanto pelo tratamento com a relação a mim, quanto as histórias que vocês têm, o conhecimento, né? Então, estamos aí para mais papos. Eu achei que você ia falar, cara, do lance assim, o que vocês estão fazendo nesse ano, né? Você falou. O que vocês estão fazendo nesse ano
que passou, né, do programa, né? Porque você tinha falado isso pra mim, né? Eu achei que só que a gente embarcou lá nos 8. Foi uma conversa boa, né? Muito conteúdo. Exatamente. Depois a gente faz outra aí, lembrando esse ano que passou. Obrigado. O ano ainda está começando, esse um ano de Rock Dia a Dia está começando, então a gente faz outra live aí contando a atualidade. E graças à divulgação do Júlio, eu ganhei 10 inscritos. Tá com 60 para 70, cara. Tá na boa. Júlio, também, vou embarcar aí no seu canal. Eu sou um Luiz Felipe Carneirista, mas eu adoro os outros canais também. É demais, Luiz Felipe. Eu sempre busco, assim, né, nessas buscas aí, na Night, aí, eu sempre, não sei o que tem. Eu gosto da galera que conta as histórias. Tive um cara paulista que eu esqueci o nome, também muito bom, falando de várias bandas aí. Tô dentro nos jornalistas da internet. Abração, galera. Abraço. Com Deus.